prazer, uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos, falando a respeito desse tema tão importante, que é não temas, é tempo de agir, e agora nós acrescentamos, resgatando vidas. Eu gostaria de, antes de falar qualquer coisa, até mesmo de ler a palavra, desafiar o irmão para no próximo ano. A igreja está completando 17 anos. No próximo ano, quando a igreja completar 18 anos, eu gostaria de desafiar cada um que está aqui nesta noite a trazer aqui uma pessoa que você resgatou durante este ano. Amém, irmãos? Uma pessoa. Talvez você ache que você veio aqui comemorar 17 anos, a igreja, junto com a igreja. Mas não. Você veio aqui hoje, principalmente, para ouvir este desafio, para aceitar esse desafio, de trazer aqui, no próximo ano, uma pessoa para que você resgatou com seu esforço, com seu empenho, com seu testemunho pessoal. Você foi, você falou, você deu exemplo, porque resgatamos vidas, muitas vezes, ou mais vezes, através do nosso exemplo, do que com o nosso dizer. Às vezes as palavras não combinam muito com o nosso testemunho, com a nossa postura, com a nossa maneira de viver. Às vezes o exemplo, ele vale muito mais, cala muito mais fundo do que aquilo que a gente fala, do que aquilo que a gente diz. Se não for assim, irmãos, se não for assim, não adianta a gente se reunir. A razão da igreja reunir, a razão de estarmos aqui numa celebração de domingo à noite, é o resgate de vidas. Estamos aqui simplesmente para adorar, para cantar. Muitos lugares para nos divertir, para deixar de assistir o Fantástico ou qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para nos estimularmos mutuamente a resgatarmos vidas. O tempo é tempo de agir, porque o tempo está afindando, está acabando. Não temos muito mais tempo. Não temos muito mais tempo para ficar discutindo na igreja, ficar brigando. Não temos. As coisas nunca estiveram, as profecias bíblicas, a palavra, nunca esteve tão encaixadinha, tão ajustadinha para que Jesus voltasse. Nunca. Eu me converti em 74. Lá para cá, eu tenho estudado escatologia, o final dos tempos, profecia. Quantas vezes eu preguei, falei, até antes de ser pastor, que Jesus estava voltando, que estava perto, que as profecias estavam se cumprindo. Mas eu nunca vi as coisas tão ajustadinhas, as profecias tão arrumadinhas para a volta de Jesus. Se Deus disser, toca o barco, eu não vou mexer mais. É 10 anos, irmãos, no máximo. 10 anos. Deus pode intervir e mudar isso? Pode. Pode, Ele é Deus, Ele pode fazer tudo. É por isso que esse tema é tão importante. É tempo de agir. Agir agora. Se consertar. Se consagrar. Resgatar vidas, porque o mundo está aí fora, indo para o inferno, se perdendo. As coisas mais terríveis têm acontecido, como nunca a gente ouviu. Então, não adianta a gente vir para a igreja só para reunir, cantar. Não, a gente tem que vir para a igreja compartilhar daquela pessoa que a gente está evangelizando, está resgatando, para dizer, o meu Timóteo está lá, está avançando, eu tenho dado testemunho, eu tenho falado. É resgate de vidas, esse tema não pode ser perdido. Não pode ser só mais um tema. Que tema importante. Não temos por quê? Porque está de dar medo. As coisas estão de dar medo. Então, não precisamos temer. Precisamos ir, resgatar. Senão, isso aqui vai ficar perdido, vai ficar esquecido. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Alguns vão ver os gols do Fantástico lá, outros vão fazer alguma coisa, jantar.
alguns ainda vão sair numa pizzaria, e aqui vai ficar tudo perdido, amanhã a gente esquece, e esse tema tão importante vai se perder. Simplesmente isso. Então, antes da gente ir aqui para a palavra, eu gostaria de desafiar os irmãos a trazer aqui no próximo ano uma pessoa que você resgatou. Já vá pensando aí quem é. Colega de trabalho, um vizinho, um parente, escola, onde for, o rapaz da padaria, a menina da farmácia, não sei, mas Deus vai colocar no seu coração. Pelo menos ore hoje, Senhor, me mostra uma pessoa que está caminhando para o inferno, precisa do meu testemunho, precisa da minha força, do meu apoio, precisa que eu mude para que eu possa falar de Jesus. Tem muita gente, muito cristão, que para falar de Jesus ele tem que mudar. Mudar o jeito de agir, de andar, de falar, de proceder, porque senão não dá certo. A pessoa não vai querer servir o crente, o Cristo que ele serve. Não vai, então tem que mudar. Então, Senhor, me ajuda a mudar para que eu possa resgatar vidas, para que eu possa ganhar. Tá certo, irmãos? Vamos lá, vamos começar o compartilhar da palavra com essa coisa na cabeça, com esse tema na cabeça. Resgatar vidas é o mais importante hoje. Aquela pessoa que está caminhando para o inferno. Eu ia falar isso na mensagem, mas vou falar logo agora. Sabe por que a gente não corre atrás das pessoas que estão caminhando para o inferno? Sabe por quê? Eu vou dizer um só motivo. Porque a gente não tem noção do que é o inferno. Não tem noção. Porque se nós tivéssemos noção daquilo que a Bíblia fala do que seja o inferno, daquelas coisas que vão acontecer lá, de como vai ser uma eternidade sem Deus, se a gente realmente acreditasse nisso, se a gente tivesse noção do que é uma pessoa no inferno, nós lutaríamos por aquelas pessoas que estão caminhando para lá. Nós lutaríamos por aquele meu parente, aquela minha esposa, o meu marido, o meu primo, meu tio, minha tia, minha mãe, meu pai, meu avô. A gente lutaria, porque nós não queríamos que aquele parente fosse para o inferno, aquele amigo que a gente gosta, aquele companheiro. A gente não vai porque a gente não tem noção realmente. Se eu perguntar assim, irmão, crê que o inferno existe? Levanta a mão. Aposto como todo mundo levantava a mão. Mas você não tem noção do que é lá. Porque se tivéssemos realmente noção, nós gostaríamos, nós íamos querer, com todas as forças do nosso coração, resgatar alguém de lá, alguém que está caminhando para lá, alguém que está indo para lá, que vai cair lá se nós não falarmos. Então, precisamos levar a sério o tema proposto. Não temos, é tempo de agir, resgatando vidas. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, vamos pegar firme nesse tema, nesse próximo ano. Vamos lá. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Texto bem conhecido nosso, da palavra de Deus. Nós vamos fazer algumas considerações e eu espero ser bem rápido naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou dizer. Bem? Vamos lá. A partir do versículo 30, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, conhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes?
Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 100, e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Oremos. Senhor Deus, nos fala, Senhor, ao nosso coração, nos desafia, Senhor, através da Tua palavra nesta noite. Abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor Deus, para aclarar, Senhor Deus, explicar, Pai, a mensagem no coração de cada um de nós e na mente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ensinou pelo exemplo. Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus faz um chamado: se alguém quer vir após mim, a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ele se propôs a ensinar pelo exemplo. Era como se os discípulos andassem atrás de Jesus, vendo o que ele estava fazendo, para depois, quando Jesus subisse ao céu, como aconteceu, eles fizessem a mesma coisa. E nessa passagem aqui, que nós conhecemos muito bem, Jesus queria ensinar algumas coisas aos discípulos, que eu posso chamar de igreja. Ele queria ensinar a igreja da época, que era ele e os 12 apóstolos e mais alguns que os seguiam, a como viver, o que fazer, quais as prioridades, o que olhar numa pessoa, o que a pessoa necessitava realmente. Então ele queria ensinar isso aos discípulos, e ele usa esse episódio realmente para ensinar. Realmente, o mundo, o homem, precisa ser resgatado. Precisa ser resgatado do pecado. O homem, depois que caiu, depois que pecou, ele se afastou de Deus. Ele precisa ser resgatado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e carecem, destituídos, afastados estão da glória de Deus. É o que nos diz o apóstolo Paulo. Então o homem precisa ser resgatado do pecado para uma vida com Deus, para uma vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nessa passagem, nós vamos tecer algumas considerações a respeito desse assunto tão importante, que é o resgate de vidas. Primeira coisa é a urgência, que eu já falei um pouco aqui. Existe uma urgência premente para o resgate de vidas. É urgente, como era urgente a ação de Jesus e dos discípulos naquela hora. O versículo 37 que nós estamos considerando, disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Uma necessidade urgente, a fome não espera. Falar de Jesus hoje para as pessoas não pode esperar. A razão da igreja, a programação da igreja, as suas discussões, as coisas que a igreja vai conversar, vai falar, vai discutir, deve ser ou devia ser o resgate de vidas. Como vamos fazer? O que dizer, o que falar? A igreja devia se reunir daqui para frente com esse propósito: resgatar vidas, ganhar vidas, tirar vidas do pecado para a sua maravilhosa luz. Então a obra é urgente. Eu podia falar várias coisas com relação a essa urgência, mas eu quero falar só uma coisa que eu já comecei a falar: Jesus está para voltar, as coisas estão para se cumprir. Então é urgente, assim como naquela época, na palavra considerada aqui, era urgente que a igreja oferecesse pão, oferecesse alimento para aquela multidão de em torno de 15 a 20 mil pessoas, porque a Bíblia fala que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então era uma multidão estimada ali, em torno de 15 a 20 mil pessoas. Precisavam comer,
estavam com fome, era urgente. Se eu fosse discorrer aqui sobre essa necessidade espiritual de hoje, eu ia ter que falar muitas coisas, mas a necessidade espiritual é a maior necessidade. A urgência é urgente. A análise detalhada dos fatos. Jesus sabia de tudo. Os discípulos tinham chegado para Jesus com um relatório a respeito de uma investida missionária, contando para Jesus. E eles detalharam tudo. A igreja, quando for reunir para conversar a respeito do resgate de vidas, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser detalhado. Quantas pessoas são? 15 mil. Quantos homens? 5 mil. Quantas mulheres? Mais 5 mil. Crianças? Mais 6 mil. O que é que nós temos? Quantos pães? O que vamos fazer? Tudo deve ser considerado, análise detalhada. Aonde está a nossa igreja? Quem nós podemos alcançar? Isso eu estou falando como igreja, porque deve ter a meta da igreja para o resgate de vidas e a meta individual que eu falei no começo. A meta individual, quem eu vou ganhar para Jesus? E a igreja, quantos vamos alcançar para Jesus? Como vamos atingir a cidade? A relevância desta igreja nessa comunidade? Se essa igreja desaparecer, mudar daqui, cresceu demais, não dá mais para cá, vamos para a BR, por exemplo, vai sair da comunidade, as pessoas vão sentir a falta da igreja, vão sentir a falta só do colégio. É preciso considerar estas coisas, precisamos analisar detalhadamente os fatos. As prioridades, qual é a prioridade da pessoa? Qual era a prioridade aqui? Qual era a prioridade de Jesus? Jesus olhou para a multidão, antes de dizer para a igreja da época, dai-lhe vós mesmo de comer. Ele teve compaixão daquela multidão. Compaixão por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. A primeira necessidade das pessoas não é o pão, não é o peixe, não é a água. A primeira necessidade da igreja, do povo, aliás, da pessoa é a necessidade espiritual. A pessoa pode estar faminto, pode morrer lá sem comer, mas se ela tiver o pão da vida, ela vai para o céu. Então ela pode morrer abarrotada de comida, mas se ela não tiver o pão da vida, ela vai para o inferno. Então, a prioridade é espiritual. O colégio aqui que os irmãos têm, e que para mim é uma das coisas boas aqui, porque não conheço as outras coisas boas, a prioridade deste colégio deve ser o resgate de vidas, deve ser a vida espiritual das pessoas que vêm aqui e das suas famílias, que não conhecem a Jesus. Tentei por quase 10 anos montar uma escola dessa lá em Lusiânia, na primeira igreja batista em Lusiânia, e não consegui. Por isso eu tenho muita alegria de ver um colégio desse aqui, onde já tem a saída, já tem um jeito, já tem as pessoas vêm para ouvir falar de Jesus. Os irmãos devem fechar com o pastor dos irmãos com relação a esta escola e entender que a prioridade é a vida espiritual das pessoas. Aí depois a outra prioridade é material. A outra prioridade, em segundo plano, é a comida, é a bebida, que é a igreja que deve fornecer. Os irmãos sabem por quê? A fome do mundo ainda não foi saneada, ainda não foi saciada, porque a igreja, de uma forma geral, a igreja evangélica, nunca tomou para si a responsabilidade que Jesus deu à igreja aqui. Jesus deu à igreja aqui. Jesus disse: são como ovelhas que não têm pastor, não tem a quem seguir, não ouvem a voz de ninguém. É ou não é o retrato da nossa humanidade hoje? É ou não é? É. Mas ele disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Não podemos deixar ninguém com fome, não podemos deixar ninguém passar necessidade. Mas nós não nos reunimos para isso, não temos isso como prioridade.
É por isso que tem tanta gente ainda morrendo de fome. A prioridade hoje não é fazer templo, não é cimento, não é areia, não é barro, não é nada disso. A prioridade é vidas. A prioridade é vidas. Primeiro a vida espiritual, depois a material. Uma das coisas interessantes nesse texto é que a igreja da época, os discípulos, demonstram aqui uma preocupação que eu chamo de uma preocupação cínica, porque eles não tinham intenção de dar de comer àquela multidão. Uma preocupação que eu não encontrei outra palavra. A Bíblia diz que o tempo foi passando, o dia foi entrando, a noite já estava se aproximando, e os discípulos como que preocupados, entre aspas, com a multidão, e dizem: Senhor, vamos fazer, vamos despedir este povo, para que eles vão pelas aldeias, para que eles comprem. Aquela era uma multidão que não tinha dinheiro, a maioria das pessoas ali era pobre. Eu comprar com o quê? Para que eles vão pelas cidades, ache o mercado aberto, a padaria aberta ainda, a vendinha lá aberta, e que eles possam comprar alguma coisa. Coisa. Às vezes nós não gostamos de nos envolver com esse povo. Não gostamos porque dá trabalho. Uma vez eu estava lá em Lusiânia, eu fui chegando numa padaria lá, e tinha um moço caído na porta da padaria, e o pessoal passava, e ninguém se envolvia com o homem. Aí eu fui entrar na padaria, me abaixei, conversei com ele estava bêbado, cheio de cachaça para tudo que é lado. Eu perguntei: o senhor está bem? O senhor está para ouvir? O senhor sabe onde é que o senhor está? Ele fez assim. Eu falei: eu vou levar o senhor em casa, o senhor sabe onde é? Ele fez assim. Aí eu peguei ele, coloquei ele no meu carro, uma pessoa me ajudou, levei ele na casa dele, voltei. Mas dá trabalho isso. Isso dá trabalho. Você tem que se envolver, você tem que ir. Se fosse uma pessoa doente, tinha que levar no hospital, tinha que fazer como aquele bom samaritano, mudar a agenda da pessoa para levar no hospital, para levar na farmácia, comprar remédio, como algumas vezes nós fizemos. Dá trabalho. Os discípulos ali, a igreja não quis se envolver com isso. Vamos despedir a multidão para que eles vão lá e comprem. Eles não tinham dinheiro, não tinha nada. Jesus: dá a vocês mesmo de comer, rapaz, isso é coisa de igreja. Foi isso que Jesus falou para ele. Vai deixar esse povo sair assim de qualquer jeito? Não, é você que tem que dar de comida, é a igreja. É a igreja que tem que suprir essas coisas. Foi isso que Jesus disse para eles. E ele, o apóstolo lá, o discípulo lá: iremos nós comprar 200 denários. Mais interessante, irmãos, aí, é que ele sabia mais ou menos a quantidade de pão que tinha que comprar. 200 denários dá mais ou menos 20 mil reais. 20 mil reais de pão hoje dá para alimentar uma turma aí de mais ou menos 15 mil pessoas. Não sabiam disso? O discípulo sabia, tinha feito as contas, já tinha visto, tinha imaginado lá. O negócio deles era deixar passar, como muitas vezes nós fazemos. Um dia eu estava dirigindo um culto lá em Cristalina, o culto acabou, e uma pessoa lá na porta chegou, 2 rapazes chegou na porta, falou com o irmão, e eu vi o pessoal saindo, conversou com o irmão lá, um diácono da igreja, e aí os 2 rapazes saíram. Aí o diácono veio, eu chamei e falei assim: e aí, o que aquele pessoal queria? Aí ele falou: não, eles queriam comprar, queriam jantar, 2 pratos de comida. Eu falei: e você, o que você fez? Eu falei para ele voltar quinta-feira que vem. Eu falei: cedo. Falei: como assim? Queriam voltar? Na semana que vem? Falei: não, eu saí atrás para ver se encontrava os 2 na rua, não achei mais. Então, irmãos, é da igreja, é nossa, a responsabilidade é aqui.
É nós que temos que fazer isso, nos preocuparmos com a vida espiritual primeiramente, mas a vida material também. Jesus fez um milagre aqui, nós vamos falar direito, aqui, deu comida, não foi só para encher ali não, só um pouquinho não. Não é só, Jesus providenciou dizendo para nós como igreja, que as pessoas não precisam de alimento só para não morrer de fome não. Jesus disse, igreja, dá de comer e dá para se fartar. Dá para se fartar. O texto diz que eles comeram e se fartaram. Repetiram. Foram lá a segunda vez. Alguns, quem sabe, uns mais fortinhos, terceira vez. Foram lá, ficaram fartos. Jesus ensina que nós devemos fazer isso. Então, essas são as prioridades, irmãos. Primeira prioridade espiritual. De barriga cheia, vai muita gente para o inferno. E de barriga vazia, porque muitas vezes nós não tomamos a responsabilidade para nós. Vai para o céu, vai estar com Jesus. Então essas são as prioridades nessa questão de resgate de vidas. Precisamos cuidar dos recursos. Eu estou falando que a igreja é responsável por isso. Quantos irmãos têm em dinheiro? Quantos irmãos têm na mão para prover a necessidade aqui do bairro, aqui da comunidade? Quantos irmãos têm? Quanto? Não precisa responder não. Quantos irmãos têm dinheiro? Tem dinheiro em caixa? Os irmãos têm 10 mil, 5 mil, 20 mil, 100 mil para fazer uma campanha, para sustentar algumas pessoas por um tempo? Irmãos, eu tenho certeza que os irmãos não têm. Tenho certeza. Será que os irmãos têm? Tem, pastor? 100 mil? Quanto será que daria para prover? Talvez tenha, talvez não sei. Geralmente não tem. Geralmente nós não temos recursos. Quando Jesus perguntou qual o recurso que nós temos, nós como igreja, a igreja apostólica, hoje até fica meio esquisito a gente falar isso, igreja apostólica, né? Porque temos aí algumas igrejas apostólicas. Mas Jesus perguntou lá, quanto que nós temos? E os discípulos chegaram e disseram, não temos nada. Não temos nada. Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães, não era pão francês, era bolachão, provavelmente. 2 peixes, não era filé de tilápia. Não era. Provavelmente era sardinha. O que é isso? Que recursos são esses? Jesus estava ficando doido? Irmãos, a igreja faz algumas coisas que parecem loucura. Parece loucura. Os irmãos me perdoem, está dando exemplo aqui da escola. Há 17 anos atrás, pensar numa escola dessa, será que não era loucura? Será que alguém não chegou para o idealizador, o pastor, e disse, você é louco, que dinheiro nós temos para isso? Não temos dinheiro. Foi isso que os discípulos disseram para Jesus, nós não temos dinheiro, 200 denários a gente não tem, 20 mil reais a gente não tem para comprar para essa multidão, para comprar pão, para dar alimento. Geralmente quando a igreja começa um trabalho, quando a igreja entende que é ela a responsável, quando a igreja entende que ela é responsável não só pela vida espiritual das pessoas que chegam na igreja e que se convertem, que vêm à frente, aceitando, recebendo a Jesus como o único e suficiente Salvador. Geralmente quando a igreja entende isso, ela não tem nada. Como eu não sei aqui o caso dos irmãos aqui, é isso que eu estou dizendo, pode ser que os irmãos tenham, mas geralmente não tem. Geralmente as igrejas não têm. Mas o que aconteceu? O que aconteceu aqui? E o que acontece toda vez que a igreja junta, unida, sem rebeldia, sem murmuração, conversando as coisas certas, direitas, honestas, quando se junta, quando se une e decide que vai fazer diferença em um lugar, em uma comunidade onde ela foi plantada, onde Deus colocou no coração de alguém do passado e disse, é ali que vai se formar uma agência do reino,
Quando a igreja decide isso, Deus pega o nada que a igreja tem e transforma. E os irmãos aqui têm um exemplo vivo disso, que esta palavra que eu estou falando hoje aqui nesta noite, ela é real, ela é verdadeira, é verdade o que eu estou dizendo. É só olhar aqui à esquerda. É só olhar aqui. Os recursos ele vem. Os recursos ele aparece. Não é tempo de agir? Não é tempo de agir? Não é o nosso tema? Não temas? É tempo de agir? Não é esse o nosso tema, irmãos? Em nome de Jesus, não é esse o nosso tema? É tempo de agir, resgatando vidas. A Bíblia diz que eles não tinham nada. Quantos pães tendes? Tem impressão que André ficou até meio envergonhado. 15 mil pessoas. E ele chegar para Jesus, ou então chegou animado. Depois que eu falar para Jesus que só tem 5 pães e 2 peixinhos, ele vai concordar comigo, vai despedir o pessoal. Eu às vezes fico pensando que ele pensou isso. Quando eu falar que nós só temos isso, ele vai concordar comigo e vai despedir. Quantas vezes a gente chega com um plano, com um projeto, de alcançar pessoas, de resgatar vidas, de começar um trabalho novo, diferente, que no final as pessoas vão se converter, vão estar na igreja, vão entregar sua vida a Jesus. E a gente diz, olha, o Senhor falou comigo. Geralmente Deus fala com o líder, geralmente fala com o pastor. E alguém vai e diz, não, esse negócio não dá certo, não. Já somou, já conversou com o tesoureiro, já conversou com a comissão de finanças. Nós não temos dinheiro, nós não temos recurso. Não dá para fazer isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Não temos nada, 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou, vamos trabalhar, vamos agir. Não precisa ficar com medo não temas, é tempo de agir, vamos agir. Vamos arrumar esse negócio, vamos ajeitar essas coisas, vamos dar um jeito, vamos trabalhar, vamos... Ele nem falou, vamos fazer um grupo de estudo para analisar a situação. Não, ele não falou isso não, porque não tinha tempo, porque era tempo de agir. O tempo não era nem de estudar nada, o tempo era de agir. Era naquela tarde, antes de escurecer. Vamos planejar rapidamente. Que coisa, que coisa. Jesus vai dizer em outro lugar que o planejamento é necessário. Planejamento é necessário. Ninguém começa a construir uma casa sem planejar. Quanto vai dar? Quanto que é o lote? Anota aí. Quanto vamos gastar para construir a casa? Para não ser ridicularizado depois. Começou e não dá conta. Jesus falou, vamos planejar. Aí ele fala, a respeito desse planejamento, no versículo 39, ele diz, então Jesus ordenou que todos se assentassem para organizar. Jesus era uma pessoa extremamente organizada. Sentem-se, ajuda aí o pessoal, vamos dividir. Já pensou, 15 mil pessoas, tudo bagunçado, distribuindo pão aqui, pão ali, pão acolá, e vai, um comeu, outro não comeu. Não é desse jeito, nós precisamos agir, não de qualquer maneira. Vamos agir aqui nesta comunidade, vamos fazer um plano aqui, vamos começar por aqui, vamos começar por ali. Vamos começar atingindo estas pessoas, ou estas aquelas. Vamos começar atendendo as pessoas que não podem se locomover, os deficientes físicos. Aonde que existe um trabalho com deficiente físico? Irmãos, conhecem alguma igreja que tem algum trabalho com deficiente físico? Estava conversando com um pastor lá em Lusiânia. Ele estava me falando que lá na igreja dele, ele começou um trabalho com os deficientes físicos. E ele levava esse pessoal, evangelizava os deficientes físicos para a igreja. Eu fiquei pensando, eu falei, eu não conheço nenhuma igreja que tenha um trabalho com deficiente físico. Alguém aqui conhece? Pois é, foi a única igreja, a Igreja Batista, que esse pastor era pastor, que tinha um trabalho com deficiente físico. Então, isso é coisa de se pensar, quando se está com foco de ganhar vidas, de resgatar vidas, como é o nosso tema. Os irmãos estão lembrados do nosso tema? Os irmãos estão lembrados? Não temas, não é?
É tempo de agir o quê? Para quê? Vamos falar juntos, irmãos, vamos lá? Resgatando vidas. Esse é o nosso tema. É ou não é? O foco deve ser esse. Quando se tem o foco, se descobre as coisas. Que faz uma reunião aí. Qual pessoas nós vamos atingir? E aí um fala um negócio, outro fala outro, e se resolve, vamos atingir por aqui. Vamos comer, não tem ninguém fazendo isso. Então vamos nessa aí. Então, irmãos, o planejamento que Jesus fez, sentou todo mundo para organizar as coisas, 100, grupo de 100 e de 50 em 50, todo mundo organizado, na relva verde. Os irmãos lembram do Salmo 23? Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz aonde? Em verdes pastos. Alguém notou que lá era a relva verde. Jesus indicando alguma coisa do Salmo lá para trás, e sentou. Aí Jesus pegou aquele nada, como Jesus pode pegar o nada, o pouco ou o muito que essa igreja tem para começar um trabalho sério, direito, individual dos irmãos e coletivo junto com a igreja. Talvez a igreja não tenha nada, talvez a igreja tenha um pouco, talvez a igreja tenha muito, mas Jesus pode pegar este muito, este pouco, esse nada que a igreja tem e transformar numa coisa grande, de alimentar 5.000 pessoas, de ser relevante mais ainda do que já é aqui nesta comunidade. Pode sim, porque o tempo urge. Planejar, irmãos, e foi o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele pegou 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos, como diz o texto aqui. Pegou do garoto que estava lá, que levou o seu lanche, lá para a reunião, pegou e foi distribuindo. Não fez sensacionalismo, nada. A igreja aqui não precisa comunicar que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. A comunidade vai perceber, a comunidade vai ver se a igreja dá uma palavra que está falando, que está fazendo, que está atingindo aqui. E a Bíblia diz que era tirando lá, e o pão ia saindo, ia surgindo, e o peixe ia surgindo, e as pessoas começaram a comer. Jesus deu à igreja para fazer, ele mesmo não foi, dizendo que a responsabilidade é nossa. Jesus queria que os discípulos caminhassem entre a multidão, que caminhassem entre essas pessoas que estavam assentadas de 100, 150, caminhassem, sentisse a dor, sentisse a fome, porque muitas vezes a gente não sentiu as coisas. Muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, nós não conhecemos o outro lado da vida. Eu acho que deveríamos fazer isso, para ver a necessidade, deveria se organizar às vezes dentro da igreja, levar algumas pessoas para ir no hospital, visitar a ala dos queimados, visitar uma favela, uma boca de fumo, pedir a polícia para ir junto, a polícia vai, para ver como é que é, ver o outro lado da vida. Muitas vezes a gente está dentro da igreja numa redoma. Jesus era conhecido como bebedor de vinho, que andava com os pecadores. Era ou não era verdade? Um dos motivos que mataram Jesus foi esse. Jesus vivia no meio dos pecadores. É lá que a gente precisa resgatar. É os doentes que precisam de salvação. Por isso ele ensinou a igreja: quem vai distribuir o pão não sou eu não, é vocês. Vocês vão caminhar, vão sair distribuindo para 15.000 pessoas, para sentir, para serem impactados com a mensagem, com as coisas que nós estamos fazendo. E aí, eles foram lá, planejaram, sentiram a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é minha, não é do meu irmão, é minha. E aí agiram. É tempo de agir pelas razões que eu já mencionei. Irmãos, o Salmo 24, versículo 1, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Os recursos, a prata, o ouro, as ferramentas necessárias, é de Deus.
até a nossa vida é de Deus, está nas mãos deles. Qualquer hora Ele pode nos chamar, qualquer hora Ele pode nos levar. Por isso é tempo de agir. Qualquer hora Deus pode levar um ente querido, uma pessoa que a gente está há tempo só orando, querendo falar de Jesus e não fala, adiando, que a gente não se aproxima dessa pessoa intencionalmente. Se aproximar intencionalmente é se aproximar com a intenção de ganhar, de testemunhar, para ganhar para Cristo. Tudo é dele, tudo é dele. Por isso que ele agradeceu. Interessante que Jesus agradeceu antes do milagre acontecer. Ele sabia que o milagre ia acontecer. E nós podemos ter essa certeza também. Que com Jesus, nas mãos dele, as coisas acontecem. Por isso, irmãos, eu gostaria de incentivar os irmãos a resgatar vidas. A colocar isso na sua cabeça, na sua mente. A orar. Chegar em casa, pega essa palavra que o irmão ouviu hoje, coloca diante do Senhor. Senhor, olha o que o pastor falou lá. Talvez, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não tem problema, mas coloque diante de Deus. Será que ele tem razão? Contraste a sua vida com o que você ouviu hoje. O que eu tenho feito nessa área? A quem eu tenho resgatado? A quem eu tenho lutado? A quem eu tenho ido? De quem eu tenho me aproximado? Se eu não falar, pode ser que essa pessoa vá para o inferno. Se essa pessoa morrer, se essa pessoa partir e eu não falei, e eu não quero nem entrar no mérito que Deus vai requerer da nossa mão sobre aquela vida que talvez tenha ido para o inferno. Por que eu não fui lá? Por que eu não disse? Por que eu não falei? Nem vou entrar nesse mérito. Mas coloque diante de Deus essa palavra que eu estou falando. O diabo, o nosso inimigo, ele vai fazer tudo para você esquecer o que você ouviu hoje. Ele vai fazer. Ele não quer que ninguém seja resgatado. Algumas pessoas, ele já considera dele. Ele considera dele. Mas nós precisamos ir lá e resgatar vidas. Irmãos, a minha oração é que esse tema que foi proposto pelos irmãos esse ano não seja em vão, não seja mais um tema, não seja simplesmente um tema qualquer que daqui a pouco a gente vai esquecer. Não faça isso. Não deixe que o inimigo tire do seu coração, no escuro, quando você estiver sozinho, o que Deus falou para você na claridade. Hoje, o Espírito Santo está aí do lado de cada um, aclarando a mensagem, combinando o que eu estou falando com o que Ele está falando no seu coração, dizendo: é isso mesmo, nós temos que resgatar vidas. Nós temos um ano para resgatar uma vida sequer, uma vida. Deus está falando com você na claridade, mas quando você estiver sozinho, eu chamo a solidão desse momento de escuro. O inimigo vai tentar puxar de você, vai tentar solapar isso que nós estamos falando hoje. Não deixe que isso aconteça. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe o irmão. Deus se sinta atingido, se sinta tocado. Que o irmão se sinta atingido, que se sinta tocado profundamente. Não por mim, não pelo que eu disse, não pelo que eu falei, mas pelo que o Espírito Santo está falando aí no seu coração. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, ricamente a sua vida. Vamos ficar em pé. Eu vou orar antes de passar a palavra para o pastor novamente. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite, que Tu nos fales, Senhor, ao coração. Fala, Senhor Deus, poderosamente. Tu já tens falado, Senhor. Confirma, Senhor Deus, a Tua palavra no coração de cada um de nós, Pai, aqui nesta noite. Protege, Senhor Deus, a nossa mente das investidas do inimigo, Senhor, com relação à Tua palavra hoje, Pai. Não deixe que ele tire da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso coração, Senhor, o que Tu quer que a gente faça. Que Tu, Senhor Deus, em nome de Jesus, mostra, Pai,
a cada um de nós, hoje, aquela pessoa que nós precisamos ganhar, resgatar, Senhor Deus, resgatar da morte eterna, resgatar das garras do nosso inimigo, Senhor. Que Tu fale, Senhor Deus, profundamente hoje ao coração de cada um aqui, Senhor. E que nós possamos, Pai, quem sabe, no ano que vem, estarmos jubilantes de alegria, Senhor Deus, de satisfação, Senhor. Uma alegria que muitos ainda não têm, Pai, porque nunca, Senhor, apesar dos anos de igreja, Senhor, nunca resgataram uma vida sequer, Pai. Não sabem essa alegria, Senhor Deus, que é. Mas que o ano que vem, Senhor Deus, todos aqui, Senhor Deus, estejam jubilosos, Pai, maravilhados de trazer uma vida, Senhor Deus, aqui. Ó Pai, que nossas palavras não se percam nesta noite. Eu Te agradeço, Senhor Deus, pela vida desta igreja, nesta comunidade, pela vida do pastor Joaquim, da sua esposa, Senhor. Abençoa Teu servo, dá força a ele, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, ao coração dele claramente, Senhor, o que Tu quer, o Teu desejo, Senhor Deus, as estratégias, Senhor, para este rebanho, para esta igreja, Senhor. Dá sabedoria a ele, Senhor Deus. Dá saúde a ele, Senhor Deus, nesse tempo tão difícil, Senhor. Dá saúde aqui, Senhor Deus, aos irmãos, Pai. Dá proteção, Senhor Deus. Reveste o corpo físico, Senhor Deus. A imunidade, Pai, de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Ó Senhor, que este vírus maldito, Senhor, não tenha força, não tenha poder, Pai, entre nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, faz isso, Pai. É em nome de Jesus que eu Te peço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor. Bênção de Deus nessa palavra. Nós pudemos observar aqui que é urgente a nossa atitude, né? De anunciarmos o Evangelho. É urgente e precisamos buscar prioridade. E a prioridade é a questão espiritual das pessoas. Uma sequência aí da mensagem. Há necessidades espirituais. Nós precisamos atentar para isso. A partir de nós. O pastor começou falando que se nós não tivermos vidas transformadas, como poderíamos transformar a vida de alguém? Então tem de começar por nós. E nós queríamos perguntar se porventura há no nosso meio alguém que hoje, tendo entendido essa palavra, queira entregar sua vida a Jesus ou reconciliar-se com o Senhor. Se porventura você está distante, alguém, basta um sinal e nós queremos orar por você, para você começar uma vida nova hoje. Alguém? Não é vergonha, vergonha é ir para o inferno, né? Alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? Eu não sei como é que está você aí dentro, como é que está a sua vida, só você mesmo. Mude a sua vida e glorifique o nome do Senhor. Pelo jeito todos estão tranquilos, né? Salvos, reconciliados e totalmente resgatados. É que seja dessa forma. De outra forma, então, teremos que enfrentar o tribunal de Cristo, e ali já é decisivo. O que tivermos que fazer tem que ser hoje. Alguém? Que Deus os abençoe. Nós queremos orar mais uma vez. Deus eterno, santo e glorioso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fora ministrada aos nossos corações. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque os Seus ensinamentos, eles são vida para todo aquele que crê. Pai, nós estamos nesse momento ao alcance de outras pessoas, Senhor, que estão na internet, Deus, estão ouvindo essa palavra. Nós clamamos que visite cada um deles, que essas pessoas, Pai, não vão dormir nessa noite antes de reconciliar com o Senhor.
antes de entregar totalmente suas vidas em tuas mãos, nós clamamos, Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, que o Senhor toque a vida dessas pessoas para que haja transformação. A esses, Pai, que se encontram aqui no templo, nós pedimos, Pai, que sonde os nossos corações e nos ajude, ó Deus, a agirmos. O tempo é agora. Foi dito, Deus, nós não sabemos como será o amanhã. O importante é hoje, possamos fazer mudanças que glorifiquem o Teu santo nome hoje. Nós pedimos, Pai, nós agradecemos por essa palavra. Muito obrigado pela vida do Teu servo, pastor Ricardo, Deus. Continue, Deus, fortalecendo sua vida, dando saúde física, Deus, saúde mental, espiritual, e que ele honre e glorifique o Teu santo nome, aonde ele estiver, seja com a sua família, Pai, sua esposa, o jovem Daniel que está conosco também, tome nas suas mãos. Muito obrigado pela vida deles, Deus. O Senhor conduza a sua viagem de volta e que o Senhor possa protegê-los, Deus, de toda investida maligna, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Pedimos, Pai, que nos dê uma semana de reflexão nessa palavra e que possamos fazer mudanças onde deve ser mudado, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos que fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.